história. E antes de começar, eu só tenho que pedir pra vocês uma meta de likes, 50 mil likes pro próximo vídeo da série, beleza? Eu sei que vocês conseguem bater essa meta de boa, porque vocês são incríveis. E é isso então, sem mais enrolações, bora começar com as histórias do gigante de hoje. Vamos começar então a primeira história do gigante de hoje. Foi feita por Thiago Nascimento. Era uma vez um menino magrelo, feio e fraco. Era o mais zoado da escola. Todo dia ele levava uma surra dos valentões. Seus pais o haviam abandonado ainda bebê. Enfim, aquele menino não era ninguém de importante. Era muito triste. Certa vez, ele estava indo para a escola a pé e os valentões foram para pegar ele. Porém, o menino resolveu correr. Correu e correu muito, até que infelizmente chegou num beco sem saída. Os valentões então bateram nele mais do que nunca, pois o menino havia feito eles correrem. O menino apanhou tanto que desmaiou e ficou quase sem vida. Os valentões então pensaram realmente que ele havia morrido, e então pegaram o corpo do menino e esconderam numa antiga fábrica de feitiços abandonada. Depois, tacaram então o corpo dele dentro de um enorme galpão com lixo radioativo. Aquele lixo radioativo eram os restos de feitiços abandonados. E então, aquele lixo tóxico, em vez de fazer mal, na verdade fez bem para o garoto. E depois de cerca de 5 meses em coma praticamente, vivendo e se alimentando de lixo, o menino conseguiu sobreviver e levantar. O menino estava alto e forte. Algo radioativo havia lhe deixado assim. Ele então resolveu ir atrás dos valentões e se vingou, lhes aplicando uma surra inesquecível. Ele havia se tornado um verdadeiro gigante e então começou a trabalhar lutando em vilas e arenas. Finalmente, todos o respeitavam e o reconheciam. Segunda história do gigante, por Samuelfa, 2074. Era uma vez uma vila de gigantes, brutos, carnívoros e do mal. Porém, nessa vila havia um gigante diferente, que não gostava daquela brutalidade. Um dia então, esse gigante resolveu fugir sem rumo. Durante sua fuga, ele avistou uma linda e ruiva mulher, que segurava um machado. Ele logo se apaixonou. Eles então se tornaram amigos e começaram a andar juntos. O gigante a queria, mas não conseguia a encantá-la. Certo dia, a dupla achou um mago no caminho. E esse mago lhes disse que precisava de pessoas para lutar em arenas. A valquíria aceitou prontamente. Já o gigante ficou com receio e foi falar com o mago em particular. O gigante então contou para o mago que ele estava apaixonado pela valquíria e só iria lutar se o mago lhe ajudasse com ela. O mago então concordou. O gigante e a valquíria então foram lutar e simplesmente detonaram nas arenas. E eles então decidiram continuar lutando pelo resto de suas vidas. E como o mago havia prometido, ele deu uma forcinha pro gigante e o gigante conseguiu conquistar a valquíria e eles se tornaram um casal. Terceira história do gigante, por Gisele Gonçalves Oliveira. Era uma vez um simples cavaleiro. Ele era diferente dos outros, pois seu cabelo era laranja. Ele então, infelizmente, foi excluído pelos demais cavaleiros. Devido a isso, ele foi pedir ajuda à sua amiga bruxa. Ele não queria ser excluído e pediu para que ela mudasse a cor do seu cabelo. Porém, a bruxa disse que não podia mudar a cor de seu cabelo, mas poderia, pelo menos, deixá-lo mais musculoso. O cavaleiro então, querendo ser mais reconhecido nas arenas, aceitou. Então, sua amiga bruxa lhe fez e entregou um feitiço. Ele tomou e foi ficando musculoso. Suas roupas rasgaram. Ele ficou parcialmente careca e uma parte de sua barba, incluindo seu bigode, caíram. E foi assim que aquele cavaleiro se tornou um gigante. Quarta e penúltima história do gigante, por Chablau. Certo dia, a rainha teve 2 filhos gêmeos, porém, eles cresceram demais. Esses irmãos usavam canhões para o ataque e eram chamados de gigantes reais. Um dia, um dos gigantes reais queria comprar uma joia muito luxuosa e cara. E ele então comprou aquela joia. E devido a isso, a fortuna da sua família caiu muito. Como castigo então, esse gigante foi expulso da realeza e se tornou um simples gigante pobre. E então ele jurou vingança e iria destruir todas as construções que tivessem no seu caminho contra as torres reais.
Quinta e última história do gigante, por Gustavo Gamer. Num dia qualquer, um construtor estava construindo construções e do nada, bárbaros atacaram sua vila. Sua irmã Valkyria então apareceu para salvá-lo. Ela lutou bravamente junto com seus amigos. Porém, com a batalha, a Valkyria voltou para casa muito ferida e o construtor ficou arrasado. A Valkyria disse para seu irmão então que seu amigo mago tinha uma poção de cura, mas ele morava no Vale dos Feitiços, que era muito longe. De qualquer forma, o construtor então foi até o vale, enfrentou vários oponentes. Quando chegou lá, o vale estava sob ataque. Já que o construtor tinha acabado de chegar de viagem e estava cansado, ele correu para se esconder atrás de um caldeirão, que na noite passada o mago havia atacado várias poções lá. Quando de repente, algum inimigo empurrou o construtor lá dentro e todos pensavam que ele havia morrido. Mas na verdade, depois de alguns minutos, o construtor saiu daquele caldeirão e estava com raiva e gigantesco. E então foi com tudo destruir a torre do rei inimiga. Depois que ele destruiu a torre então, todos agradeceram. E ele pediu a poção de cura para levar para sua irmã. Assim que ele chegou em casa, a Valkyria ficou assustada. Mas depois ela entendeu tudo e ele pôde curá-la. No dia seguinte, o rei bateu na porta daquele gigante construtor e lhe ofereceu muito ouro e gemas para ele trabalhar nas arenas. O gigante aceitou e ao longo do tempo destruiu diversos reinos e venceu vários torneios. O rei então até o promoveu para raro porque ele era durão, só não promoveu para épico porque ele era muito lento. No final das contas, o gigante e sua irmã Valkyria, que já estava totalmente curada, viveram felizes para sempre.